Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, bem-vindos ao TechCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para posições de recursos humanos, tecnologia e negócios. No episódio dessa semana faremos algo inédito. Vamos falar sobre um tema específico. Vou trazer o primeiro convidado que está vindo pela segunda vez no TechCast, José Caires. Vamos falar sobre as 10 tendências de liderança. Não, 10 tendências? 10 tendências de liderança dos últimos 10 anos. Vamos falar sobre as 10 tendências de liderança dos últimos 10 anos e principalmente o que está por vir. José, muito obrigado por mais essa sua presença, brilhantar este programa. O primeiro programa temático, a gente se falou sobre esse tema semana passada e eu achei extremamente interessante. Antes da gente começar, por gentileza, dê uma pitadinha de quem é o José Caires no mercado. Foi do prazerzaço estar aqui de novo, sempre bom bater um papo contigo, sempre bom estar por aqui. Tenho 25 anos de história em RH, multissetores, multiempresas, multidepartamentos. Acredito muito que para ser um executivo de RH você tem que ter vivido aquilo que você vai liderar. Então, fiz questão de passar por todos os pedacinhos de RH para entender o que é uma boa experiência. Gosto de me entender como um executivo que vai da estratégia à operação, cara. Muito bom. Vamos já entrar no nosso tema, que eu acho que é um tema muito interessante. Confesso que quando a gente se falou, eu fiquei muito empolgado, porque é algo que eu sempre tive vontade de fazer. Pegar todas essas tendências que a gente vê, geralmente no final dos anos, todos os institutos e empresas, think tank e blá blá blá, para a gente entender o que foi dito e principalmente qual é a percepção de que aquilo aconteceu. Eu sempre tenho uma ideia de que algumas coisas são muito cópias uma das outras e chute mesmo. Cara, coloca aí porque o nosso concorrente colocou e vamos ver naquilo que dá, né? Mas vamos lá. Primeira coisa é da onde veio essa ideia? Cara, essa ideia, Edu, começou assim. Eu estava no final do ano passado navegando pelo LinkedIn e vendo tudo que estava acontecendo, e no final do ano a gente tem aquela enxurrada de tendências. Exatamente. Tendências para RH, para finanças, para mercados diversos. E aí eu comecei a ver algumas pessoas que eu realmente seguia e gosto delas, que estavam requentando a tendência do ano passado. Cara, ano passado eu escrevi isso sobre tendências e acho que ainda é muito vivo, acho que ainda vale para o momento. E eu vi isso 1, 2, 3, 10. Pô, tem alguma coisa muito estranha. Não é possível que as tendências se requentem com tanta facilidade. E comecei a olhar com mais carinho outras tendências. Cara, a gente tem tendências de liderança nos últimos 20 anos que são colocadas no mercado por diversos veículos. E eu comecei a ficar curioso de estudar. Cara, o que é esse futuro se repetindo no passado, sabe? O que é esse museu de... E é o futuro que nunca chega, né? Exato, que não se concretiza. Então, daí vem a ideia de pegar os 10 últimos anos de tendência em liderança, em bons e grandes veículos, e estudar um pouco esse negócio para ver onde é que ele vai parar. Maravilhoso. Adiantando, temos uma conclusão no final dessa conversa ou não? Temos uma conclusão. Beleza. Temos uma conclusão. Chegaremos lá. Vamos lá. Cara, aqui o insight foi exatamente esse mesmo da onde você puxou, Edu. E aí a pesquisa em si, ela vai beber de fontes que estão fora do Brasil, então Harvard Business Review, MIT Sloan, fontes que estão aqui no Brasil, Gartner, Korn Ferry, as edições locais, e outros veículos como Exame, Valor, enfim, tudo que tem alguma repercussão, né, que tem impacto quando colocado na mídia e que as pessoas vão ler, beber daquilo e fazer seus planos para os próximos anos. Os dados, cara, a captura dos dados foi a coisa mais interessante, porque era basicamente ir na própria pesquisa, ler a pesquisa e começar a capturar essas competências, vamos chamar assim, de liderança, que foram sendo tendências nos últimos 10 anos. No final dessa brincadeira, desses últimos 10 anos, compiladamente, tinham mais de 200 competências colocadas de algum tipo de forma. Naturalmente, alguns nomes mais próximos, outros mais distantes. E aí o natural foi fazer um ajuste dessas competências, e eu fiz um ajuste e cheguei num padrão de mais ou menos 50 competências, 48 para ser preciso, 48 competências que se repetiram como tendências nos últimos 10 anos. Fiquei intrigado. Isso é interessante, porque a gente já tem uma diferença de conceitos, né? Sim. Já começa a ficar interessante essa brincadeira.
Você teve algum tipo de percepção de que os veículos iam se repetindo? Por exemplo, termos utilizados iguais na mesma frase, ou não? Você realmente acha que os veículos foram cada um fazendo as suas pesquisas? Porque essa é uma dúvida que eu tenho, que obviamente a inteligência artificial não era tão utilizada como é hoje, mas a impressão que eu tenho é, cara, esse material foi chupinhado, foi copiado deste lugar aqui. Você teve essa impressão ou não? Eu tenho a impressão que sim, mas de algumas formas bem específicas. A pergunta é muito boa, cara. Você tem as tendências norte-americanas que penetram o mundo com muita velocidade e muita habitualidade. Então, o que acontece ali vai sendo refletido de diversas formas em diversos pontos. Você tem o que é tendência na Europa, que fica muito com o IES da vida. O que está lá, fica muito por lá. Mas conversa muito com o que é norte-americano. E quando você vem para a América do Sul, de forma geral, e pega os mercados, as publicações dos mercados mais robustos, especialmente do Brasil, você tem um pouco de uma sopa do que está acontecendo nesses dois lugares. Mas se eu tivesse que falar um que vai meio que norteando todos os outros, cara, Harvard meio que norteia um pouco a brincadeira toda quando ela lança a pesquisa dela ou quando ela coloca. Porque as consultorias vão muito para essa fonte, inclusive elas colocam a fonte lá. Algumas vezes eu estava lendo material de consultorias e quando eu terminava de ver o material da consultoria, chegava no finalzinho lá e ia ver a bibliografia, o material que eu já tinha visto. Então, no final das contas, as coisas vão cascateando do mercado americano de alguma forma. É um mercado mais robusto para capturar a tendência, mas especialmente para ditar a tendência. Tem alguma coisa que leva a isso, além de uma influência do famoso soft power? Não, né? Acho que um pouco, Edu, das grandes empresas globais, pelo menos das grandes marcas de varejo que a gente vê nos mercados, enfim, estarem por lá ainda. Então, acho que quando eles colocam alguma coisa por lá, a coisa começa a cascatear nesse sentido e gera eco, né? Gera eco nos lugares onde eles vão tendo os escritórios deles. Faz sentido. E, enfim, capturei esses dados, cheguei nessas 50 e fiquei intrigado para ver se fazia algum sentido o que eu estava falando. E comecei a chamar alguns colegas para conversar. CHROs, gestores de RH, que já tem uma vivência nisso. Falei com umas 20 pessoas, 25 pessoas. E para todo mundo com quem eu falava, eles falavam, cara, faz sentido. E quando eu pegava as pessoas mais vividas, eu tinha algumas impressões que são fantásticas, do gênero, mas eu tava falando disso em 1990 e tal. Mas isso aqui era tendência quando eu era trainee. E ele tem razão, né? Tem razão. É que a gente escuta, a gente fala, putz, essa é a clássica fala de quem não está atualizado. Talvez não. Exatamente. Até porque esse cara já viu essas tendências acontecendo, já viu elas voltarem, e elas vão se tornando cíclicas também, eu acredito, à medida em que a liderança também vai se tornando mais cíclica. À medida em que eu tenho mais entrantes nas funções de liderança, vamos pegar um momento mais clássico aqui que é mais fácil. Pós-pandemia. Pós-pandemia eu tive uma derrubada no mercado de líderes que tinham mais vivência e uma entrada no mercado de líderes mais jovens. O natural, as empresas buscando baixar custo, tiraram os maiores salários, empurraram um pouco para o lado e promoveram uma galera nova. Quando você tira esse contexto de lideranças mais maduras, mais sêniores e que tem uma visibilidade de futuro maior, você tem algumas competências como comunicação, estratégia e trabalho em equipe que voltam com tudo para a tendência. Porque aquele é o sofrimento do momento, é o sofrimento de uma gestão mais jovem. E é interessante a gente usar o termo tendência. Porque não é que foi tendência hoje que vai deixar de ser, né? Exato. Então é cíclico, vai e volta. Vai e volta. Isso é interessante. Então, assim, eventualmente uma tendência, ela sempre vai ser tendência. Talvez ela nunca se torne uma melhor prática. Sim. Que é algo que vai ficar ali consolidado e ponto. Sim, porque também a forma de enxergar aquela palavra, a forma de ler aquele vocabulário vai se transformando na linha do tempo. Quando a gente pega, por exemplo, comunicação, que é uma das que, cara, ela vai e volta de diversas formas, com diversos nomes. Comunicação, há 10 anos atrás, tinha uma conotação com relação à gestão, liderado, por exemplo, ou a relação com os pares. Um grau de consciência do relacionamento necessário. Hoje, tem outro grau de consciência. Então, hoje a gente fala em comunicação não violenta. Sim. E é a transformação da comunicação efetiva e objetiva. Em 2015, a comunicação ela tinha que ser objetiva.
Ela Sim. tinha que ser clara. A gente falava em 2015, tem uma publicação que é fantástica, da Korn Ferry, que falava de comunicação com foco em emitor, receptor e ruído. Sim. Cara, que é o básico, certo? Você estudou. Técnico. Exato. Hoje, a conversa é comunicação não violenta. Como eu comunico de forma a transmitir a informação e não impactar negativamente quem está sendo informado. Então, a transformação da linha do tempo de comunicação aconteceu, mas ela continua em voga. Ela continua sendo importante. Continua. Eventualmente, quem já tinha uma boa comunicação antes só precisa entender essa nova maneira de se comunicar. Exato. Ou seja, ele não tem que começar do zero. É exatamente isso. E tem um ponto importante aí. Tem algumas competências que são mais naturais. Eu acredito que todo mundo consegue desenvolver qualquer coisa. Mas tem algumas competências que são mais naturais. Tem pessoas que são mais naturalmente simpáticas. Sim. E isso faz parte da vida. A pessoa nasceu, conviveu no meio familiar que deu aquilo para ela e ela é um pouco mais simpática. Ela consegue ter um grau de relacionamento com outras pessoas naturalmente mais simples do que alguém que é menos simpática, que é mais introvertido. Tem pessoas que naturalmente são melhores em questões lógicas, objetivas, matemáticas. Tem pessoas que têm oratória e retórica excepcionais. Conforme essas pessoas vão se colocando no mercado e as competências vão se transformando, dentro dos centros onde elas estão, elas conseguem ter um grau de aderência maior. Explico. Quando você pega, por exemplo, as publicações da MIT Sloan. Cara, a MIT tem um foco em tecnologia, sempre teve um foco em tecnologia que é muito grande. Então, ela sempre correlaciona um pouco dessas tendências a tendências que estão ligadas à tech, mundo digital e coisas do gênero. Embora, fazendo parênteses, eu acho que eles têm o melhor modelo de liderança já desenhado. Mas isso essa história é para outro papo. E eles sempre correlacionam. Então, quando eu imagino alguém que bebeu dessa fonte de competência nos últimos 10 anos, é alguém que desenvolveu uma habilidade lógica interessante e importante. É alguém que é letrado em bancos de dados, bases de dados, conhece de informação. É alguém que desenvolveu uma capacidade analítica de colocar tudo isso junto. É alguém que desenvolveu o que eles chamam de inspiring, que desenvolveu a capacidade de pegar isso tudo, envelopar e vender. Seja como você quer chamar isso. Vender para o seu chefe e vender para o mercado. Então, na linha do tempo, se você pega as tendências da MIT, nos últimos 10 anos, eles vão quase que escolarmente colocando essas coisas para funcionar, e assim funciona. Você pega a Harvard, a pegada é outra. A pegada é uma liderança mais robusta, mais madura, direcionadora, gestora de estratégia, que driva o mundo para um futuro diferente e melhor. Então, eles vão construindo isso base em outras competências. Mas, no final das contas, dentro desses nichos, as pessoas que naturalmente têm alguma competência mais desenvolvida vão se destacar, não tem dúvida. Com certeza. E é interessante ver essa tua análise sobre as diferenças dessas escolas. Porque, querendo ou não, há uns anos atrás, se não me engano, até uns 4, 5 anos atrás, a gente tinha a Harvard Business Review aqui no Brasil, que tropicalizava essas coisas, e hoje nós temos a MIT Sloan. Sim. Que, querendo ou não, são duas boas fontes de informação para a liderança. Só que são desenhadas de maneiras diferentes. Sim. E que, com certeza, acabam impactando em como o líder ele toma as decisões. E aí a gente entende que o líder ele acaba sendo um pilar importante da cultura das empresas. Sem dúvida. Sem dúvida. Então é meio que uma coisa, né? As coisas começam a ter uma ligação. Sim, elas se afunilam. Mas tudo vai afunilar de alguma forma na cultura da organização. Porque por mais que o líder vá buscar se desenvolver, vai buscar essas fontes que geram as tendências de um ano para o outro. E vamos pegar um líder que tenha sido, cara, o líder checking the box. Ele foi lá todo ano ele foi lá, leu as 10 tendências. Exato. E todo ano ele se desenvolveu naquelas tendências. De nada vai adiantar se essas tendências ou se essas competências não estiverem intrinsecamente conectadas ao que a cultura daquela organização onde ele está trabalhando espera dele. De nada vai adiantar. Fato. Então, se ele for o cara da comunicação não violenta por exemplo, e a companhia dele for uma companhia que espera uma comunicação objetiva, prática e com poucos rodeios, cara, esse cara vai ser visto dentro desse contexto como um gestor que precisa evoluir a questão de comunicação. Talvez um cara até prolixo. Exato. Exatamente. Tem a gente compartilha da mesma base com relação a competências, que é o FYI, o livro. E a gente estava falando disso outro dia.
dentro do contexto, uma competência que o cara trabalhou muito para desenvolver é uma competência que vai ser vista como over, que ele está usando demais, ou que vai ser vista como under, que ele está usando de menos. Então, contexto é mister nessa história. E contexto é cultura. E aí é muito interessante para quem não conhece, né? Esse é um livro que a Korn Ferry lança todo ano, que basicamente o que ela fez brilhantemente? Ela descreveu, se não me falha a memória, as 100 principais competências que são utilizadas. Então, ela mostra pra gente quando você é inábil numa competência, quando você tem uma habilidade mediana, usual, e quando você tem um excesso dessa habilidade. E o que é super interessante? Os dois extremos precisam ser evitados. Exato. Né? Ou seja, você precisa ter a competência e você precisa usar essa competência na linha mediana, né? E o que eu acho o mais interessante é que eles descrevem o que é cada uma dessas competências, dizendo quando você tem e quando você não tem ela. Porque essa é a grande riqueza. Nos vários estudos que eu fiz ao longo dos anos, eu busquei muito material sobre competência, sobre o que eram as competências. Cara, nenhum é tão rico quanto este livro. Nenhum é. Tanto que é um livraço assim, tem 500 páginas. Sim. Por quê? Porque para você conseguir se desenvolver e para você que trabalha com desenvolvimento de pessoas, onde você vai do ponto A para o lado B, do ponto A para o ponto B, você precisa saber o que você está avaliando. E não tem, cara. É impressionante. No mercado, você não tem nenhum tipo de material com essa robustez. E digo mais, aqui no Brasil, existe uma edição, que é a edição em português, acho que é de 2007. Cara, e vale ouro. O resto é tudo em inglês. E aí tem algumas coisas interessantes. Nem sempre aquilo que é escrito em inglês a gente consegue adaptar para nossa realidade. Não é nem para o português. É para a realidade. Sim, tem algumas, né, cara? Ownership. Como é que você traz ownership para dentro do português com o que significa? Exato, você não tem. Então, assim, é um material muito rico que poucas pessoas têm acesso e que provavelmente conseguiria nortear esse tipo de informação que você trouxe. Porque ele descreve exatamente o que é cada uma dessas competências. Sim, e colocado à mercê do que eu espero para aquela cultura futura, do que eu espero para aquela liderança futura, a ferramenta é poderosíssima. Poderosíssima. Hoje a gente fala muito da competência a favor do impacto, né? Uhum. É menos de como você executa aquela competência e mais de que impacto ela gera. Qual o resultado que ela te traz. Exato, mas eu acredito muito que para eu conseguir chegar a ter a compreensão de qual é o impacto que eu vou gerar com aquela competência, eu preciso estudar ela. Sim. Eu preciso entender essa competência. E eu acho que em especial para a liderança, é preciso entender por que aquela competência é importante naquele contexto de gestão, para além de qualquer tendência. Para além de qualquer tendência. Então, cara, as empresas sérias, uma grande parte das empresas, vai fazer um comitê de pessoas por ano. As empresas mais preciosistas e que têm um carinho maior por isso vão fazer 2 por ano, às vezes 3. Mas num período de tempo de 6 meses, pegando boas companhias que têm boas práticas, o líder vai ser avaliado 2 vezes e ele vai navegar, e as pessoas vão navegar por essa avaliação pelo mesmo pool de competências. Você pode não querer chamar de competência, você pode não querer chamar, mas no final das contas elas vão entender que alguém entrega ou não entrega determinada ação ou atitude base a alguma qualidade, alguma qualificação que ele tem ou não tem. Se esse cara souber o que é isso, o que significa comunicação nesse contexto, o que significa leitura de cenário nesse contexto, perspicácia organizacional nesse contexto, ele consegue evoluir e navegar melhor. Então, acho que no final das contas, as tendências, conectando os dots aqui, as tendências ajudam muito o cara a entender para onde as coisas podem ir, como ele navega de lá para cá, e o For Your Improvement ajuda o cara a descer no mapa e falar, cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Aí ele saber o como, porque um dos grandes desafios quando você sai de uma análise superficial é como eu desenvolvo as coisas. Sim. Como eu encaixo isso no meu dia a dia atual. Que é onde a esmagadora maioria dos PDIs falham. Exato. Esmagadora maioria Exatamente. dos PDIs. Você tem uma descrição daquilo que é necessário, você tem os resultados que eventualmente você tem que
alcançar para justificar o desenvolvimento dessa competência, mas você não sabe como isso se encaixa no meu dia a dia. Aonde que isso está sendo observado? Aonde? O que eu estou fazendo que não está funcionando? Exato. E aí, numa dessa, o cara se depara no ano seguinte com aquilo lá sendo tendência de desenvolvimento de liderança. Imagina onde vai a cabeça desse gestor. Que fala, cara, eu não sabia comunicar objetivamente, agora eu tenho que comunicar não violentamente. O que eu faço da minha vida? Para onde que eu vou? Exato. E aí a pesquisa, ela vai por esse prisma. Ela junta 50... agrupa em 50 boas competências, muito bebendo na fonte do Forward Improvement, claramente, e lista quais são as que aparecem mais e as que aparecem menos nos últimos 10 anos. Excelente. E aí você tem um long tail das que aparecem muito e que apareceram 10 anos, 2 delas apareceram 10 anos, e das que vão aparecendo menos vezes, mais vezes, esporadicamente, base o contexto. E a gente consegue entender um pouco mais como é que essas tendências se formam e para onde a gente está caminhando em termos de liderança. Quando a gente olha para o resultado do que a gente tem de pesquisa, a gente tem capacidade analítica e diversidade e inclusão que apareceram nos últimos 10 anos. Capacidade analítica com um asterisco importante. Ela foi se transformando na linha do tempo de uma coisa para outra, mas sempre foi capacidade analítica. A gente tem comunicação, estratégia e trabalho em equipe que apareceram em 7 dos últimos 10 anos. Uma roupagem um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, mas elas estavam lá. ESG apareceu nos últimos 6 anos. E fechando o que a gente tem de top 10 das que mais se repetiram nos últimos 10 anos, a gente tem inovação, inteligência emocional, todos os aspectos ligados à saúde, primeiro mais física, agora um pouco mais emocional, né, um pacote mais completo, e a ideia de desenvolvimento de forma abrangente, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento das equipes. Entrando um pouco aqui, para a gente falar dessas top 10 com um pouquinho mais de profundidade, a gente tem inovação, inteligência emocional, saúde e desenvolvimento. Inovação vem sempre num pacote de criatividade e inovação, isso está sempre colocado da mesma forma. Quando escrito diferente e você entra no que é o descritivo, você vai chegar nos mesmos lugares. Em 2024 para frente, elas estiveram muito conectadas a tudo isso que está acontecendo como IA, nessa grande onda digital. O que significa, no final das contas, é que a liderança, de forma geral, tem uma capacidade de digerir tudo o que está acontecendo no mundo com maior velocidade e devolver respostas que sejam respostas mais inovadoras, respostas que sejam criativas. Então, o que está sendo esperado da liderança é poder de transformação. Esses caras, eles aparecem esporadicamente, eles voltam muito forte, 23, 24, 25. Eles voltam com muita inferência. Fazendo aqui um parêntese e uma ponte, a gente vai bater nesse cara na hora que a gente fala da primeira, que é a capacidade analítica. Porque entre a expectativa do que é possível e a habilidade das pessoas gerarem efetivamente e fazerem match a essa expectativa, tem um abismo grande. Outra que surge agora nos últimos anos com muito mais frequência é a inteligência emocional. Ela aparece no pós-pandemia, ano após ano, em termos de liderança. Acho que é um pouco de uma resposta a essa pressão pós-pandêmica que foi exigindo das lideranças com times mais enxutas em um mercado que estava se reentendendo, um pouco mais de conexão, um pouco mais de centro. Então, a inteligência emocional vem surgindo, na verdade ressurgindo, de uma forma muito interessante. Quando você vai no finalzinho do jornal lá e vai ver os top livros mais vendidos, quando você vai em não ficção, inteligência emocional está lá de novo. Sim. Então, ressurgiu, né? Ressurgiu. O tema reaqueceu de forma interessante. Quando você busca na internet múltiplas inteligências, cara, o tema está vivo de novo. Então, é um tema especialmente importante quando a gente quer revisitar e restabelecer relações no que é híbrido / não híbrido, ou no que é a volta do híbrido para o presencial, ou em quaisquer que sejam as formas de interagir com o outro, base uma segurança do gestor de que ele vai ter equilíbrio emocional para fazer isso. Desenvolvimento, tanto do time quanto o autodesenvolvimento, também surgem com mais frequência, pipocando ao longo do tempo. Na pandemia elas surgem de novo. Acho que o tempo extra traz desenvolvimento em voga. E o pós-pandemia, cara, é uma bomba de desenvolvimento. Acredito também que um pouco pela proliferação das escolas e múltiplas escolas e escolas online,
que começam a bombardear, base o tempo que elas ficaram na pandemia, com uma receita mais restrita, começam a bombardear as pessoas, falando, olha, tem como se desenvolver, estamos aqui. É importante você sair do ponto A para o ponto B e blá, blá, blá. Exato. Então, o desenvolvimento é um tema que volta também à voga com muita força. A gente começa a ter saúde voltando ao foco, mas num foco muito melhorado, porque lá em 2015, saúde aparece como um ponto aqui, outro ali, mas muito conectado a alerta. Muito mais uma saúde física e não uma saúde mental. Completamente. Então, quando você pega algumas tendências de 2015 e 2016, você ainda tinha a tal da quick massage, você ainda tinha as bolas de yoga no escritório, estava conectado a isso, a ambientes mais leves. Hoje está conectado de uma forma integral. E eu acho que bate um pouco também na inteligência emocional do gestor. Porque, querendo ou não, o gestor influencia muito na saúde das pessoas no seu dia a dia. Especialmente num contexto onde talvez elas estejam dentro de casa. Então, uma coisa é você fazer uma reunião ruim, tomar um feedback ruim, pegar seu metrô, seu ônibus, ir para sua casa. Desopilar ali pelo caminho. Outra coisa é você estar na tua mesa, levantar, virar para trás e ver a tua esposa e a tua filha ali atrás. E engolir aquilo tudo para, em determinado momento, digerir. Fingir que tá tudo bem. E, na grande maioria das vezes, não vai digerir. Aquilo só vai ficar crescendo dentro da pessoa. Então, no final das contas, essa inteligência emocional e a saúde, elas vão fazendo um jogo que vai deixando claro que vai ser exigido da gestão uma capacidade de transferência de informação e de extração de performance de uma forma um pouco mais refinada, que é bom. No final das contas, é bom. Quando a gente vê a próxima que mais apareceu, a gente tem ESG. ESG, como sigla, unitariamente, aparece pouco tempo. Sim. Parece 2 anos. Ali, 2 anos cheios. 2020 a 22, aposto. Exatamente. Aposto. Com, cara, um resquício ali em 2023 e em 2019 como uma tendência muito louca que talvez nem se concretize. Mas ela embala esse momento. Para ESG, eu olhei de uma forma diferente, porque são 3 coisas no mesmo tempo. Então, o S, ele aparece mais vezes. Então, social. O social aparece mais vezes como uma tendência de alguma forma. Seja pensando em empresas mais responsáveis, gestores mais responsáveis, seja usando o social como uma forma de conectar a empresa, à sociedade, com um viés bem mercantilista, mas importante porque resolve questões também. O E, que é a parte mais relacionada ao meio ambiente, cara, ela parece um ano mais cheio, que é 2018, ela parece muito bombada em vários lugares, depois ela vai naturalmente esvaziando de uma forma ou de outra. E o G retorna agora com as escolas de governança que vão se proliferando, especialmente aqui no contexto Brasil, e com um ponto específico que eu achei muito interessante, que é governança ligada ao digital. Então, o G de governança ligada a, cara, como fazer a governança digital da minha empresa, surgiu no último ano como um ponto importante. Cara, qual é a governança digital? Qual é a estrutura? Você tem um comitê que trata disso? Você tem... Eu acho que, de fato, a gente tem ainda hoje poucos conselheiros ou membros de comitês que tenham tamanha eloquência digital para participar. Acho que a gente não tem uma multiplicidade dessas pessoas aí. Mas surge como uma demanda que, fazendo aqui uma engenharia futura, eu acho que é uma das tendências que daqui 2 anos a gente volta e fala, cadê essa governança digital aí que vai desaparecer? Mas ela apareceu, ela surgiu. ESG como sigla já começa a surgir em alguns lugares com a carência do F, com a carência do financeiro. Então, ela vai se ressignificar porque ela trata de um tema que é doloroso e ela envelopa um tema doloroso para as organizações de uma forma muito hábil, muito inteligente. Mas ela vai abraçar a parte de que... Ela vai mudar em algum momento, o termo ele pode mudar. Exato, e ela precisa entender, na verdade, entender não, contemplar a ideia de que é necessário haver uma empresa para haver ESG. Então, o F vai entrar, o financeiro vai caminhar em algum lugar para dentro dessa sigla de alguma forma. Provavelmente vai virar FESG. Porque é o único lugar que cabe ali. Provavelmente é o que vai virar. Eu acho que juntar tantos elementos em 3 letras meio que facilitou as coisas. Sim. Mas não resolveu. Completamente. Fica palatável você falar ESG do que você falar as 3 siglas inteiras, entendeu?
E eu vejo que o ESG, assim como diversidade e inclusão, veio perdendo potência. Sim. Por uma série de coisas, né? Diversidade, que eu não sei se você vai falar mais, teve um declínio claro de 2023 para cá. Sim. Claro. Porque as empresas que levantavam essa bandeira começaram a desinvestir. E aí o grande ponto puxa, as pessoas que investiram muito no desenvolvimento dessa competência, aonde elas vão usar elas agora? Na verdade, a pergunta é ótima. Como elas vão, aonde elas vão usar, como elas vão usar e o que isso vai gerar de retorno para elas. Exato. Acho que esse é o ponto, porque no final das contas, o que faz com que alguém, utilizando o mais básico e cruel do behaviorismo, o que faz com que alguém repita um comportamento é o incentivo que ele recebe por repetir aquele comportamento. Exato. Então, a partir do momento que eu desincentivo determinado comportamento, acho que a gente vai ver o quanto o tema realmente virou core das pessoas. Exato. Sabe, foi introjetado e virou DNA das pessoas. E quem fazia por mera convenção vai abandonar prontamente. Eu acho que é um momento... A gente vai entrar nisso um pouquinho para frente, mas acho que vai ser um momento legal para entender exatamente qual que é a pressão de temperatura que esse tema tem para agora e qual que é o próximo passo de evolução do tema. Excelente. Mas a gente vai... Esse cara tá permeando. ESG, então, aparece, esmorece, é um cara que vai voltar para frente. ESG tem um ponto interessante do que eu peguei os relatórios de algumas empresas grandes globais. E você vê em 2020 e 2021 um capítulo de ESG, 5, 6 páginas, gráficos robustos, bonitos, completos, projeção 2030, base de diretrizes da ONU, enfim. Ano passado, 3 pagininhas, 2 pagininhas, uma pagininha bem feita e bem diagramada. Então, você percebe nos próprios reportes das empresas, especialmente as que têm capital aberto, que ele vai se enxugando à medida que outros temas vão ganhando mais relevância. A gente tem o trio, que é o meu trio predileto da brincadeira toda, que é comunicação, estratégia e trabalho em equipe. Cara, se a gente pegar os últimos 10 anos, começando exatamente por comunicação, eles vêm se repetindo em biênios. Comunicação aparecia em 2015, ela some em 2016, some em 2018, volta em 2018. Estratégia, assim vai, e a coisa vai se montando. De a cada 2 anos alguém lembrar e falar, comunicação, trabalho em equipe, estratégia. Tem um ponto aí que à medida em que as relações vão se transformando e o ambiente de trabalho vai se transformando, esses 3 temas são temas que vão estar sempre na mesa, vão ser sempre críticos e vão se transformar. Então, eles ganham uma roupinha nova e voltam. Aqui tem outro ponto muito legal, que é gestores, e aqui é uma inferência de um gestor de RH com 25 anos de estrada. Gestores mais maduros, mais sêniores e que adquiriram maturidade, porque senioridade não é sinônimo de maturidade, mas que amadureceram no decorrer da sua jornada, se adaptam muito bem a essa tríade. Muito bem. Gestores mais jovens que ainda estão se validando e que ainda estão se provando vão sofrendo mais ao longo do tempo. E eu acho que isso puxa a tendência. Isso vai trazendo a tendência cada vez mais para cima. Período pandêmico e pós-pandêmico foram as únicas vezes que elas apareceram as 3 juntas, como realmente uma tendência. E aí, comunicação voltada um pouco para o trabalho remoto, não como ferramenta de trabalho remoto, mas como manter a comunicação viva, ativa. Trabalho em equipe, de como manter as equipes coesas, básico que está acontecendo. E estratégia muito voltado ao ponto em que, cara, uma vez que eu perdi um pouco a base do que era o meu modelo de trabalho, eu preciso de um norte diferente. E da onde eu vou buscar isso? Eu vou buscar no meu gestor direto. É ali que eu vou buscar esse norte. Então, ter uma fala estratégica robusta e que direcione voltou a fazer parte dos modelos de liderança. Interessante, e elas vão continuar aparecendo. Sim. Se a gente tivesse papo daqui 10 anos, vai continuar. Com menos cabelos e com mais peso, a gente vai chegar nesse mesmo lugar de novo. E aí a gente chega nas que apareceram efetivamente nos 10 anos. Esses 2 caras, durante os 10 anos, tiveram firme em pelo menos mais de 75% das publicações que eu busquei. Capacidade analítica, ela surge lá em 2015
como People Analytics, em algumas publicações mais avançadas. Em outras, ela ainda trazia a ideia de HRIS. Em outras, ela ainda trazia a ideia de Big Data para pessoas. Mas ela estava lá. Muito ligado às ferramentas, né? Sempre. Muito ligado a um contexto ferramental impulsionado pela tecnologia. Mas o grande ponto é o que você consegue extrair disso, né? Exatamente. E ela vem navegando, esse novelo vai se desenrolando de lá até aqui, e a gente chega em IA, no final das contas, nesses 10 anos, basicamente com a mesma pergunta. Cara, como é que eu consigo tirar uma maior efetividade e como é que eu consigo melhorar a experiência das pessoas, base a quantidade de dados e a facilidade em organizar esses dados que eu tenho hoje. Facilidade, aspas, porque eu continuo tendo um grau relevante de analfabetismo digital, onde as pessoas não conseguem entender a estruturação de um banco de dados, basicamente, e querem extrair resposta disso. Exato. Sabe? É que nem que querer... pra mim é a mesma coisa que você querer fazer um suco de laranja sem laranja. Não dá. E é muito interessante essa tua fala, Kairis, porque ontem eu estava conversando com um gerente sênior de operações de recursos humanos de uma das maiores empresas do Brasil, uma pessoa que dá palestra, faz treinamento, uma série de coisas, e ele falou: Edu, sabe o que hoje os meus clientes internos querem de People Analytics? IA, um relatório. Exato. Eles não querem utilizar a potência, eles não querem investir Exato. tempo e dinheiro para ter outras visões. Eles querem um simples relatório, colorido, bonito, que seja de fácil leitura e só. É isso. É isso. Porque é bacana eu falar que eu tenho. É bacana eu mostrar que eu tenho. Isso me coloca num hype muito legal do momento. Exato. Eu uso IA para gestão de pessoas. Mas usa como? Como? Me fala o que você extraiu de efetivo dessa brincadeira. O que mudou? Porque em 2015, acho que até muito antes disso, a estatística já tinha muitas formas de estabelecer relatórios preditivos. Estatística multivariada existe desde 50, cara. Sabe? Então, poxa, a grande novidade é que eu consigo armazenar, pilotar, organizar esses dados de uma forma mais fácil. Bacana. Exato. Mas a capacidade analítica das pessoas não evoluiu na mesma velocidade. E eu tenho medo que ela siga não evoluindo. Porque capacidade analítica, cara, ela não é uma competência em si. Ela é um pool de competências. Eu preciso ter senso crítico. Eu preciso ter leitura de cenário. Eu preciso, para conseguir fazer com que essa competência se demonstre, retórica, oratória. Porque não adianta... Como eu demonstro capacidade analítica? Base, retórica e oratória. Exato. Se eu não tiver retórica e oratória, eu posso ser o Einstein e eu não vou conseguir vender a teoria da relatividade. Existe uma questão de repertório cultural. Exato. Que é muito de disciplina. Senta, analisa, pensa, volta, troca, reestuda, estuda e assim vai. Entender a base de informação, de onde aquela informação está saindo. Cara, quantas pessoas realmente sabem que uma base de dados precisa no mínimo de uma chave para eu conectar a pessoa com uma informação em determinado lugar do tempo? Então eu preciso de chave e tempo no mínimo, senão eu não tenho nada. Nada. É só uma informação solta. Colocado numa planilha de Excel que pode estar até bem formatadinha. Grande parte das empresas continuam tirando sua base de dados diretamente da folha de pagamento. Sim. Isso não é base de dados. Isso é a folha de pagamento organizada no Excel. Se você quiser evoluir um pouco, você pode colocar vários anos embaixo uma da outra e você passa a ter uma base de dados de alguns anos de folha de pagamento, que não quer dizer nada. Então, a capacidade de analisar não evoluiu ao longo do tempo na mesma velocidade que as ferramentas. O que faz com que a gente não tenha, talvez, as perguntas corretas para a ferramenta mais evoluída que a gente tem na mão hoje. Posto isso, cara, toda a potência que pode acontecer não acontece. E a gente resume isso exatamente o que você falou. O que você tem? Um relatório. Um relatório. Que é o mesmo relatório que provavelmente eu fazia quando eu era analista pleno. A única diferença é que hoje ele demora 5 segundos. Ia demorar alguns dias. Ponto. É isso. Mas as informações são então, as mesmas. A gente chega num belo de um dashboard. É ali que a gente chega. A capacidade de análise, trazendo um exemplo para a mesa, que é um exemplo factual de uma das empresas em que eu trabalhei. A gente tem hoje informação de saúde, e saúde é um tema que está pipocando, é uma das competências que está pipocando. A gente tem informação de saúde amplamente disponível.
E o futuro das relações entre empresas e pessoas é granular, é pessoal. É pessoal. Não é mais da empresa A com funcionários. É da empresa A com José, com Maria, com João, com Janaína. É com pessoas. Efetivamente. Essa relação mais granular exige um grau de análise que é mais potente, mais interessante e que nem todo mundo vai conseguir chegar numa velocidade habitual. Quando a gente pega o plano médico, grande parte das informações de plano médico que as empresas recebem hoje, elas vêm com, historicamente, os 10 principais usuários, né? Sem nominar os usuários, porque isso é uma informação só da área médica, mas com um ID XPTO, que são os caras que mais gastaram. E quais são os tipos de enfermidade, os tipos de doença que exigiram mais custo também. Então, invariavelmente, o que você tem num relatório desse é, internações, consultas em pronto-socorro, algumas relações ali com TI ou com UTI ou com uma cirurgia. É isso. No mundo de hoje, tratamento oncológico começa a ganhar um peso porque o câncer vem se multiplicando de uma forma estranha também, estatisticamente falando. Mas, cara, é isso. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, é isso que vai aparecer no teu relatório. Há uns anos atrás, a gente estava estudando esse relatório de uma empresa grande, que tem volume de dado, que tinha capacidade de dado. E os números eram os mesmos, efetivamente os mesmos. Mas o que estava oculto naquela base de dados? O maior problema dessa empresa não eram as internações múltiplas e diferentes, não eram os casos de pronto-socorro. Cara, tinha um caso crítico ali que ia de 15% a 20% do custo do plano médico, que eram problemas ligados ao trato gastrointestinal. Era isso. Basicamente isso. Exames médicos, consultas repetidas, entradas no pronto-socorro por esse motivo. Então, veja, é a mesma base de informação, mas eu preciso ter a curiosidade e ter o discernimento, já ter vivido isso, para falar, cara, isso não me responde nada. Eu não faço uma campanha contra internações. Só uma curiosidade. Né? No fim das contas, é só uma curiosidade. Ponto. É isso. E aí você vai revirando aquele dado e você fala, não, peraí, então o meu problema é massivamente as pessoas com problema de estômago e intestino. O que eu faço? Cara, eu trago um gastro para dentro da empresa. Eu facilito o acesso a um bom médico gastro nas localidades onde eu estou atuando, porque esse cara vai me resolver o problema. E eu vou deixar de ter recorrência desse ponto. Quando a gente passa a analisar a informação base à nossa experiência de uma forma mais interessante, mais inteligente, a gente é mais curioso, a gente lê melhor o cenário, aí sim eu consigo tirar da potência dos dados um resultado efetivo. Caso contrário, o que você vai fazer? Uma belíssima campanha para que as pessoas procurem o médico eletivamente ao invés de procurar o pronto-socorro aos finais de semana quando elas têm tempo para aquilo. Então, a potência do uso da informação está intrinsecamente ligada à capacidade das pessoas conseguirem analisar o dado. Acho muito difícil a gente conseguir ter uma evolução grande com relação a isso nos próximos anos, porque demanda disciplina de desenvolvimento. Pessoal. Exato. Né? Exato. Pessoal. Nenhuma empresa vai ensinar ninguém a ter capacidade analítica. Até porque essa conotação pode soar até como pejorativa, né? Pode. Se você falar que a pessoa não tem capacidade analítica. Mas é um grande mundo onde há um analfabetismo analítico, cara. Isso é factual. E que vai ser endereçado na linha do tempo. Mas a gente já chega lá de alguma forma. Nessa mesma linha, outra que aparece nos 10 anos é diversidade e inclusão. Que é curioso, porque a gente vê uma perda de potência no tema. Só que a minha percepção é diversidade e inclusão foi muito ligado aos temas de LGBTQIA+, quando na verdade ele é muito maior que isso. Sim. Você tem uma questão geracional, você tem uma questão, por exemplo, mulheres e homens. Então, que eu acho que é o que realmente faz com que esse tema esteja presente. É a questão da igualdade entre os gêneros. Não é necessariamente o que está além disso. Exato. E o que vem acontecendo cara, a gente teve durante o pré-pandemia e um período pandêmico um foco maior, que foi até quando as empresas começaram a mudar os logos, né, mudar suas marcas dentro do LinkedIn, dentro dos pontos, e que foi se esvaziando por agora. Pesquisando 2 gramas a mais sobre o tema, tem sim um ponto especial com relação ao mercado norte-americano, que esvaziou o tema de uma forma muito forçosa, até, pensando, enfim.
Tem um quê do mercado europeu se segurando um pouco, falando, cara, talvez não é por aí que eu queira navegar, mas é um momento onde todo mundo está repensando isso. É um momento onde onde esse tema está borbulhando, está efervescendo dentro das organizações de como lidar com esse tema. O que eu vejo cara, é um tema que perdeu força, acho que muito cedo, sabe? Ele não atingiu ainda o que ele pode atingir de efetividade, mas é um tema também que é um tipo de competência, se a gente puder chamar isso de competência, que também foi muito alvo de marketing na linha do tempo, porque isso vendia. Então agora a gente está tirando um pouco da espuma e entendendo efetivamente, cara, quem introjetou a ideia? Quem capturou a ideia de que um mundo diverso, uma empresa diversa, um mundo mais igualitário, é um mundo mais interessante? Cara, quem capturou vai continuar agindo dessa forma porque entendeu. Quem não entendeu vai abandonar a ideia e a gente vai ter um balanço melhor de como seguir essa atuação para os próximos anos. Não vai desaparecer. Não. O tema não vai sumir. Não. Isso vai continuar sendo uma questão da sociedade. E a empresa nada mais é do que um recortezinho da sociedade. Então o tema vai continuar ecoando lá dentro. Ele vai encontrar outros caminhos, ele vai encontrar outras formas de se fazer presente. E eu acho que é um momento importante de balanço nesse tema para fôlego e caminhada futura. Mas é um tema que, cara, nos últimos 2 anos, quase que some de um lugar para outro, quase que desaparece de um lugar para outro. Em relatórios das empresas abertas ainda, há 6 anos atrás, ele era um capítulo, hoje ele é um quadrado, uma nota dentro de ESG. A leitura que eu faço a gente identificou isso nas nossas análises, a gente fez alguns episódios falando sobre isso e, entre aspas, o posicionamento de algumas empresas que investiram muito nisso nos últimos, 4 ou 5 anos é que esse tema já está internalizado na cultura. Sim. Só que a gente não tem nenhum tipo de evidência sobre isso. Exato. E eu acredito que a cultura é dia a dia. A cultura é o que a gente faz no dia a dia. Se eu quero uma empresa ágil, por exemplo, não com a temática ágil, né, com metodologias ágeis, mas eu quero uma empresa que seja veloz, que tenha agilidade no seu dia a dia. Eu coloco uma governança que ajuda essa agilidade, eu estabeleço ritos e rituais que ajudam essa agilidade a acontecer, e isso vai cada vez mais ecoar numa cultura de agilidade. Prós disso, cara, decisões rápidas, uma empresa que responde rápido a problemas. Contras disso, cara, é uma empresa que analisa 2 gramas a menos, é uma empresa que não vai ter aquele primor do cantinho recortado, mas vai apresentar bons Excels com qualidade e com a informação que precisa lá. Cara, os prós e os contras disso. À medida em que eu entendo que isso já faz parte da minha cultura e deixo de aquecer esse tema internamente, a tendência é que, paulatinamente, ele vá deixando de fazer parte da minha cultura. Cultura é dia a dia. Não adianta eu voltar à ideia, imaginando empresas que aqueceram muito o tema, eu voltar à ideia de ter dias temáticos. Já não estou mais nesse lugar. Já foi. Então, esse hiato nesse tema, eu acho que é um hiato realmente necessário para a gente... assentamento. Exato. Onde é que a gente está? E o que a gente precisa fazer daqui para frente? O tema é necessário. O tema é preciso. Transformar essa sociedade que a gente vive numa sociedade mais igual, cara, é importante. Como a gente vai fazer isso, cara, eu não sei ainda. Mas o caminho vai ser reescrito daqui para frente. E vai ser legal. No final das contas, eu acho que vai ser legal. No fim das contas, a gente passou pelas 10 tendências que mais apareceram nos últimos 10 anos, a gente percebe que elas se reciclam de diversas formas e que capacidade analítica acho que o tema da vez. É o tema mais crítico dentro dos 10 anos, sem sombra de dúvida. O que me leva a entender qual que é a equação que eu tenho que responder com relação à capacidade analítica. Se é que eu posso ter essa pretensão de responder uma equação com relação à capacidade analítica. Mas o que eu vejo acontecendo à medida em que as coisas vão afunilando? Tecnologia e pessoas vão navegando cada vez mais para e passo, e é onde eu entendo que esse é um tema cada vez mais RH. Tecnologia e pessoas caminhando juntos é um tema cada vez mais conectado à área de pessoas. A gente precisa estar puxando esse assunto, na trilha desse assunto. O que eu vejo, e nos bate-papos que eu venho participando, onde as coisas têm acontecido,
O futuro vai pertencer a um grupo de pessoas que ainda não está nem formado. Por isso que é o futuro. Mas ele é um multi-especialista, sabe? Ele não é o generalista como a gente conhece hoje. Tem uma conotação de raso. Exatamente. E esse generalista futuro, cara, ele tem uma grama a mais de profundidade. Então, ele é um multi-especialista. É um cara que conhece de alguns assuntos com alguma profundidade. Então, a pluralidade de informação que a gente tem hoje vai levar as pessoas, acho que meio que naturalmente, para esse lugar. Um lugar onde elas vão conhecer mais de muitas coisas. Qual que é o principal ponto com relação a esse futuro, a essa capacidade futura que está se formando? Esse multi-especialista, cara, ele já existe hoje de alguma forma. São as pessoas que têm seus 15 anos de jornada, seus 20 anos de jornada. As pessoas que já estão mais do meio para o final da sua carreira. E base que a gente tem de pesquisa robustamente divulgada, essas são as pessoas que têm maior aversão à tecnologia. Essas são as pessoas que, obviamente, não em 100%, mas que na sua maioria já aderiram às tecnologias e se desenvolveram nelas. São os caras que conhecem muito do Excel, os caras que já conhecem muito do Power BI, os caras que viveram o Axie, os caras que tiveram que higienizar um banco de dados. Sim, e que não puderam pedir para a IA para higienizar o seu banco de dados. Enfim, são essas pessoas. Essas pessoas entendem do que elas fazem, do contexto, mas não são as pessoas do prompt. Elas não são as pessoas que têm a maior clareza de qual que é a diferença de um agente para um chatbot. Elas não são essas pessoas. Por outro lado, eu tenho uma população já entrando nas organizações que é nativa digital. O cara mal digita hoje. Se você for perceber, esse cara mal digita. Ele digita no dedão. Ele conversa com o computador, ele conversa com o telefone. Outro dia eu estava com a minha... Fazendo parênteses aqui. Outro dia eu estava com a minha filhada. Minha filhada tá na beira dos seus 17, 18 anos. E eu falei para ela de fazer uma ligação. E ela riu. Com educação. Mas ela riu. Porque, de fato, já não é mais esse o sinal. Então, são pessoas que naturalmente entendem e vão entender da tecnologia de uma forma que a gente nem sabe como vai ser. Então, eu tenho o conhecimento de como perguntar de um lado e o conhecimento do que perguntar de um lado e o entendimento de como perguntar do outro. Essa é a equação que a gente precisa começar a endereçar dentro das organizações. Como é que eu conecto esse conhecimento refinado do multi-especialista que já está mais do meio para o fim da sua carreira com essa potência de juventude que está chegando nas empresas e que entendem o mundo digital e as ferramentas digitais de uma forma natural, nativa. Como é que eu conecto essas duas pontas e gero efetivamente o que vai ser o futuro das organizações, o potencial de transformação das organizações. E é um futuro aí de 5 anos, né? Tá na porta. Sem sombra de dúvida, tá na porta. Tentando dar uma resposta, acho que é muito mais fácil esse multi-especialista anacrônico se tornar digital. Sim. Outro dia eu estava no bate-papo na Alice, sabe a Alice do Plano Médico? Eu estava lá participando eu não era eu quem estava fazendo o plenário, mas eu estava participando. E esse foi o tema final da discussão, cara, como é que a gente conecta. E aí, eu esqueci o nome do rapaz, é uma judiação, porque a ideia dele foi tão boa, mas enfim, fico devendo essa para ele. O que ele trouxe é que a adaptabilidade das pessoas que estão do meio para o fim da sua carreira para as novas ferramentas, por mais que as pesquisas indiquem que elas têm algum grau de aversão, ele vê na prática que é o que tem maior facilidade de acontecer do que as pessoas mais jovens começarem a tentar se conectar a essa fonte de conhecimento mais robusta e mais do dia a dia. Porque desse lado eu tenho a tal da maturidade, a senioridade e a necessidade. E desse lado ainda não chegou. É o que eu sempre falo, assim, e eu espero que um dia eu seja reconhecido por isso. A solução para a guerra dos jovens talentos são os velhos talentos. Justo. É o velho, cara. E assim, entenda velho, talvez como alguém menos de 30 anos, menos de 35 anos. Você entendeu? Principalmente se for daquela geração que nasceu no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, porque foi a geração que mais passou pelas mudanças tecnológicas. O que eu sempre falo aqui,
Cansei, entrei na faculdade usando disquetão, saí usando um pendrive na nuvem, cara. Durante 4 anos. Entende? Então, acho que... E aí entra diversidade e inclusão total. Total. Né? Total. O ponto do etarismo que está ganhando força, ainda não é uma tendência em lugar nenhum, mas o ponto do etarismo que vai ganhando força nos bastidores das tendências é um tema que vai se reaquecer. E ser mais velho, no final das contas, é só uma questão de onde você coloca o ponteiro, né? Uma pessoa de 25 é velha para alguém de 10. Exato. No final das contas, Exato. é só onde a gente coloca esses dois ponteiros. Está coberto de razão. Exatamente. E aí, Caís, uma coisa que eu queria perguntar para você, que é uma reflexão técnica. Todas essas competências, elas vêm com base numa necessidade material real. Ou seja, aquilo que é dito como tendência para 2026, na verdade, surgiu em 25. Sim. Ou seja, se ela surgiu em 25 e eu vou me preparar para o ano que vem, a chance dessa tendência deixar de ser tendência no ano que vem existe. Eu vou estar sempre atrasado. Sempre. Sempre. Por isso, Edu, perfeita reflexão. Eu vou estar sempre atrasado. Por isso, é tão importante você olhar para dentro da tua organização e definir o que você espera da tua liderança. O que você espera das pessoas naquela empresa. Qual que é o teu modelo de gestão? Como você vai comunicar esse modelo de gestão para a organização? O que é esperado do líder? O que é esperado do não líder? Como essa relação vai ser setada? Uma vez que eu defini isso e comuniquei, eu consigo pegar esse gestor, educar esse gestor. Eu consigo fazer com que esse gestor pratique de forma apoiada, com BP, área de desenvolvimento de liderança, enfim. E consigo ter métricas nas minhas pesquisas de clima ou numa pesquisa de liderança para entender o quanto esse gestor está habilidosamente lidando com isso e gerar planos de desenvolvimento que sejam conectados ao que eu espero da minha gestão. Quando eu faço isso, a tendência passa a ser um mero direcionador de uma mudança ou outra que eu quero trazer para dentro de casa e eu passo a ter um mote de liderança que é muito forte. E se eu quiser que um desses motes, a gente pode chamar do que quiser, valores, princípios, enfim, de liderança, seja desenvolvimento, seja capacidade de se conectar com tendências futuras, cara, eu trago para dentro desse pool de capacidades que eu espero da minha liderança, sempre um refresh, sempre uma novidade. Isso não vai ficando antigo, isso só vai se reajustando. Se eu não faço isso, eu tô à mercê da mais ampla gama de tendências que vão chegar de todos os pontos e eu, de fato, vou ter uma liderança atacando cada um para um lado e de uma forma diferente. E do ponto de vista individual, o que é possível fazer para você se... Vamos lá. Eu gosto muito de usar as escalas dos idiomas, né? Você tem ali o básico, o intermediário, o avançado, fluente / nativo, né? Dentro do que você trouxe, o multigeneralista, ele vai ser alguém que geralmente ele vai saber muita coisa do nível intermediário para o nível avançado, mas pouquíssimos do nível fluente. Ponto. Como que o indivíduo consigo me adiantar para conseguir saber essas tendências, assim, por onde, como eu faria isso, para não ficar à mercê de um relatório que eu não vou ler, mas eu vou ver no post do LinkedIn, vou subentender alguma coisa, vou buscar numa IA que vai me dar alguma coisa muito torta e existe uma grande chance de eu não fazer nada com isso. Sim. Por onde eu parto? Edu, tem um dos pontos do modelo de liderança do MIT é a ideia de que a gente é incompleto. Uhum. Então, acho que esse é o ponto de partida dessa conversa. Eu nunca vou saber tudo de tudo. Sim. Eu sou incompleto por natureza. Então, eu vou precisar me conectar com pessoas que saibam de outras coisas, as quais eu não sei, e conversar com pessoas que vão ter abertura para falar para mim das coisas que eu não sei que eu não sei. Uhum. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Se considerar alguém incompleto é o ponto de partida para qualquer jornada de desenvolvimento. Cara, eu vou chegar em algum lugar melhor e ainda assim incompleto. Nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser perfeito. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se compreender. É intrigante que autoconhecimento não aparece como tendência em ano nenhum. Mas autoconhecimento é a base, junto com a ideia de ser incompleto, para caminhar passo a passo. Vou te dar um exemplo mais prático.
Eu, como gestor incompleto que sou, e como gestor que erra eventualmente, tenho sorte de ter acertado mais do que errado, mas que erra. Na linha do tempo, fui estabelecendo qual era a forma de relação que eu gostaria de ter com a minha equipe. Sim. E como isso funcionava. Cara, eu sou um cara que vai querer puxar performance, que vai querer puxar entregas diferentes, que vai querer um grau de profundidade de análise maior do que o usual. Cara, esse sou eu, não é diferente. Eu vou conseguir mudar isso? Não. Mas eu consigo ser inteligente com isso. O que isso quer dizer? Cara, para eu poder ter boas conversas de performance, eu preciso ter proximidade com o meu time. Cara, se eu quiser poder ter um papo mais objetivo, mais diretivo, contar para uma pessoa que ela está indo por um caminho equivocado, como o mundo de hoje exige que eu faça, cara, eu preciso ter proximidade com essa pessoa. Não dá para falar com ela uma vez por mês e achar que eu posso dar o feedback para ela depois de 12 meses. Não dá. Não dá. No modelo que eu trabalho, cara, eu tenho que ter um 1-para-1 semanal, touch points semanais, para criar relação, criar proximidade. Para que essa relação crie o ambiente perfeito para que eu possa dar os feedbacks, para que eu possa exigir mais análise. E para que essa pessoa possa extrair o maior benefício de trabalhar comigo nesse contexto. Caso contrário, para ela vai ser um sofrimento. Fala, cara, putz, como é que esse cara não está contente com essa análise? Porque, de fato, não chegou no lugar ainda. Como é que esse cara não está contente com essa velocidade? Putz, porque não é o ritmo que a gente pode ainda. Se eu não criar um ambiente para isso, cara, eu nunca chego. Como é que eu descobri isso na linha do tempo? Escutando meu time, recebendo os feedbacks do meu time e buscando modelos de gestão. Então, voltando para o cerne da tua questão, aonde eu bebo da fonte das próprias tendências? Um pouco em mim mesmo, entendendo quem eu sou e como eu interajo com esse mundo, e um pouco para onde o mundo está caminhando. Fontes excepcionais, cara, eu acho que MIT Sloan, mas eu sou fã dos caras, Sim. É uma fonte sempre muito boa. Eu acho que Harvard Business Review é uma fonte quase obrigatória. Sim. Quase obrigatória. Se você pegar o must-reads da Harvard Business Review com relação à gestão, cara, você já fez um MBA não, mas uma especialização você já fez, sabe? Sim. Então, entender o que está acontecendo ali, se conhecer, entender que você vai estudar e não vai ser perfeito, cara, é o primeiro passo para você conseguir encarar essas mudanças todas com muita convicção de que vai dar certo. Porque é isso que vai acontecer. Eu vou me desenvolver, as pessoas vão se desenvolver, eu vou aprender, ainda assim vou precisar das pessoas para me ensinar e o caminho vai andar, vai dar certo. Sem isso, não vai dar. A pergunta que eu venho fazendo já há um bom tempo para vários convidados aqui. Se você não soubesse aquilo que você sabe, por onde você começaria a se autoconhecer? Hoje? Tipo de ferramenta. Porque eu acho que esse é o grande cerne. Sim. As pessoas não sabem por onde começar. E eu digo assim, não necessariamente as pessoas que trabalham no mercado corporativo, porque elas têm acesso a um disque meio que mal feito, o mundo corporativo minimamente consegue fornecer. Mas uma pessoa, cara, que não está nesse contexto, por onde começaria, sem ser o horóscopo? Cara, eu vou dar uma resposta sobre piegas e vou gerar aqui toda a munição para os meus amigos. Eu tenho certeza que eu vou receber uns WhatsApps depois disso. Eu começaria pela minha esposa. É com ela que eu falaria. É com ela que eu falaria. Ela me conhece melhor que qualquer um. Ela sabe quando eu tô bem, quando eu não tô bem, quando eu tô tenso, quando eu não tô tenso, às vezes até antes de eu saber. Então ela seria a primeira pessoa. A segunda pessoa seriam meus bons amigos, cara. Eu perguntaria para eles o que eles enxergam em mim. Essas seriam as fontes que eu buscaria além do horóscopo. Essa é uma resposta muito interessante, porque tem alguns livros que eu já li que eles dizem justamente isso. Se você quiser se conhecer mais, se você quiser começar a se conhecer, pergunte para as pessoas próximas quem é você. Exato. E é super engraçado porque foge muito de uma expectativa que eu criei sobre a sua resposta. Eu falo, putz, ele vai falar algum assessment X, Hogan diz que, sei lá, alguma coisa. Mas é de igualmente valor, né? Acho que são perspectivas diferentes Sim. de como você consegue se desenvolver, talvez até de uma maneira mais eficiente. Sim, sim. Esses dias eu tava navegando pelo Instagram e eu sou de peixes. O que quer que isso queira dizer. E tinha uma moça falando características de peixes. Arquétipos, né? Arquétipos de peixes. É isso. E eu fui vendo e falei, cara, não é que funciona? Sim. Dali 2 dias, eu estava vendo um outro signo que eu não vou cometer a delicadeza de falar qual é, porque eu não lembro. E conforme ela foi falando do outro signo, eu falei,
Cara, não é que também funciona de alguma forma? Então, dependendo do momento, de como você está inclinado, Sim. depende do que você vai receber de informação. Agora, as pessoas que realmente te conhecem e que podem falar alguma coisa de você, cara, eu acho que são as fontes mais ricas para começar Para começo. Para começar a te dar uma luz. É. No trabalho, cara, procurar aquele amigo, aquele colega de trabalho com quem você tem abertura e que é uma pessoa interessante, que é reconhecida, e fala, cara, me conta, o que você enxerga de mim? Isso é o oposto da avaliação 360 que eu não gosto. Porque a avaliação 360 te dá a opção de falar alguma coisa sobre mim sem que eu saiba quem é você e com um viés que você bem entender. Exato. Essa é a avaliação 360 da vida real que dá certo, que é eu virar pra você e falar, Edu, a gente já conversou algumas vezes, a gente já se conhece. Cara, o que você enxerga de mim? Onde você acha que eu escorrego? Onde você acha que eu vou bem? Essa conversa, pô, eu acho que vale mais que um disco, um MBTI, qualquer outra coisa. E é super interessante, porque a partir do momento que o indivíduo ele toma uma decisão de enveredar pelo autoconhecimento, é um caminho eterno. Sim. E é um exercício que só vai terminar quando você morrer, né? Sim. O Jung, que é talvez o pai, o precursor moderno do autoconhecimento, ele já falava isso. É um caminho, eu acho que é um caminho sem volta, e que bom que é um caminho sem volta, e tomara que continue sendo um caminho sem volta. E quanto mais pessoas buscarem se conhecer efetivamente, cara, a gente vai ter mais pessoas reais. Acho que a grande verdade é essa. A gente vai ter empresas com menos máscaras, mais pessoas reais, jogos corporativos e políticas corporativas, porque sim, elas acontecem mais na mesa, mais abertas, sabendo exatamente com quem eu estou lidando e quais são as motivações por trás daquela pessoa. Eu vou lançar aqui uma tendência já para o ano que vem, que eu tenho certeza que vai acontecer. Sabe qual que é? Claro. Autenticidade. Corremos risco. Você vai ver. Eu já comecei a ver essa palavra a pulular por aí, autenticidade, porque as coisas estão muito massificadas, muito sem personalidade. Sim. Então, veremos. Lança a sua tendência de autenticidade, 2000. Autenticidade, boa. É isso, autenticidade. Caris, algo mais que você queira falar, compartilhar com a gente essa pesquisa, cara, maravilhosa que você fez? Não, Edu, putz, é sempre uma delícia bater um papo contigo aqui, é sempre uma delícia passar por aqui. Obrigado pelo espaço para poder compartilhar a pesquisa. Isso aí eu acho que é utilidade pública, cara, principalmente para quem trabalha no mercado corporativo e precisa ter informações novas, né? Eu acho que você conseguiu materializar um pensamento de muita gente que, cara, é sempre a mesma coisa. Será que não muda muito? Então, acho que você conseguiu dar um bom caminho. Eu acho que, principalmente, você conseguiu sintetizar que você tem coisas velhas com nomes novos. É isso. E que, basicamente, se você conseguir desenvolver um senso crítico, você consegue desenvolver as outras competências, eu acho. Sim. Senso crítico é um bom nome do jogo. Só que senso crítico é embaçado de você, porque assim, é uma série de conhecimentos e, querendo ou não, você precisa ter ambientes para que ele seja realizado, né? Acho que isso é o mais difícil. Para mim, o senso crítico, concordo, o senso crítico ele parte da primeira palavra, que é o senso. E bom senso, o meu é sempre melhor que o teu, que é melhor que o dele, então senso requer uma capacidade superior. Excelente, meu cara. Muito obrigado de tê-lo aqui. Onde as pessoas te acham? Cara, no LinkedIn, José Caires, estou por lá, é o melhor caminho para me achar. Instagram, Face, essas coisas eu sou meio alheio. Beleza. Para você que está vendo a gente, muito obrigado pelo seu tempo. Até semana que vem.